Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 26 de setembro de 2024. O que acontecerá se Putin deixar a presidência da Rússia amanhã? Vocês sabem o que vai acontecer com a guerra da Ucrânia? É isso que nos interessa. Tem muitas outras coisas que interessam para muita gente, o que nos interessa é isso. Vamos analisar em seguida. Convido-os a inscreverem-se no canal. Garanto que o que vocês veem aqui, as notícias e as análises, vocês não veem em outro canal. Conto com vocês, hein? Inscreva-se no canal. Seja bem-vindo. Obrigado. Se Putin sair do cargo por um motivo qualquer, ficar doente, morrer, né? Eu estou fazendo isso em cima de uma matéria feita com um analista político russo. Ele deu uma entrevista para a televisão ucraniana, a rede RBC Ucrânia. E ele chama-se Ivan Preobrazhensky. Então esse é o nome dele, do russo. E ele às vezes não é muito bem visto no Kremlin, porque ele fala contra. Ele é uma pessoa que fala o que ele acha que deve falar. Se tiver que falar bem, ele fala. Se tiver que falar mal, ele fala também. Então ele é independente. Ele diz que 70% de probabilidade que vai haver um confronto entre as elites russas e que resultará na tomada de poder por um dos clãs, né, que ele chama de clãs, desse poder, mas que ele também vai chegar a um acordo com os outros clãs, para que seja feito em paz, o clã que mostrará-se mais forte. Né? E ele disse que, mas aí ele acha também que essa sucessão pode ser também sangrenta entre os clãs. Você veja, isso é uma coisa preocupante. Né? O regime russo, que se tornou essencialmente totalitário, voltará ao autoritarismo, ele disse, mas tentará reiniciar nova fase e irá declarar que tudo que foi feito até agora sob Putin é ele que fez. Eles não têm nada a ver com isso. Eles querem iniciar uma nova fase, inclusive de negociações com o Ocidente. E eles querem começar a negociar o quanto antes. Né? Eles querem se inserir, na verdade, nas atividades globais. Eles não querem, como o Putin quer, mudar a ordem global. Né? O tal do non, quem que lidera é o Putin. Ele que, não sei se ele que inventou, junto com a China, mas a China está junto. Na verdade, os BRICS estão nesse barco com ele, todos aqueles países do BRICS que querem mudar, fazer uma nova ordem mundial e não vão conseguir. Né? Eles querem começar a negociar. Eles não pagarão quaisquer reparação à Ucrânia. Nenhum deles quer pagar, nem se o Putin continuar, né, ele vai querer pagar reparação à Ucrânia por qualquer crime. E também não vai querer ser julgado, o que esse aí é um problema, sem dúvida nenhuma, porque a Ucrânia e o Ocidente vão exigir reparação por essa guerra que não deveria nunca ter começado. Então vai ser difícil aí o reinício, a reinserção da Rússia na economia mundial, né, junto ao Ocidente. Agora eles podem aceitar, eu acho que eles querem fazer com isso um teatro, o que aconteceu com a Sérvia, que julgaram algumas pessoas, mas não como que um chegou a morrer, depois outro foi assassinado alguns meses depois. Eles dizem que isso não vai acontecer. Na realidade, eles querem preservar a vida de todos os grupos, todos os clãs. Né? E a democracia não chegará na Rússia, eu acho, né, agora da minha opinião aí, dessa maneira como eles estão tentando fazer, eles estão fazendo a substituição como uma briga por clãs, máfias brigando entre si, e eles aí vão escolher entre eles quem é que vai ser o novo mandatário, o novo ditador da Rússia. É ditador, exatamente. E as eleições sempre serão falsificadas como foram até agora. Né? E para chegar à democracia lá, eu acho que necessita-se muito mais do que o Putin sair, o Putin morrer, ou qualquer coisa que aconteça com ele. Precisa haver uma convulsão social, uma derrota militar da Rússia, né? um claque econômico, vamos dizer, uma bancarrota econômica, esse é o termo certo, uma bancarrota econômica, que o povo sai às ruas protestar, né? Esse tipo de coisa, senão não vai haver volta à democracia. Quer dizer, volta não, a Rússia nunca teve democracia. Desde o tempo dos tsares, aí em seguida veio a União Soviética, sempre foram subjugados pelo governante no momento. Né?
E isso mudaria, mas não acredito que eles vão deixar, eles não querem, eles estão havendo essas reuniões justamente para não deixar chegar nesse ponto e haver uma convulsão social e eventualmente desmembrar toda a Rússia, e o que eles não querem, isso que vai enfraquecer muito mais. O prefeito de Moscou é inclusive um dos candidatos para suceder ao Putin, ao ditador russo, e ele chama-se Sergei Sobyanin. Ele é prefeito já há um tempo, e no Ocidente eles retratam ele como liberal, mas ele não é. E, na realidade, os propagandistas da Rússia que fazem isso, essa imagem dele. Ele tem uma boa relação, inclusive, com o ditador russo. E ele gostaria de ser, sem dúvida, o novo ditador no lugar do ditador Putin, né? Mas ele é ligado a uma máfia. Quer dizer, ligado não, ele faz parte de uma máfia criminosa, a máfia Kogalin. É um sobrenome esse, Kogalin. Não sei a origem, mas deve ser lá na Ásia esse sobrenome, mas ele não parece asiático. E aí ele faz parte dessa máfia. Essa máfia da onde? De São Petersburgo, mas ele governa Moscou. Ela é forte, mas acredito que as máfias que hoje que estão ao redor do ditador russo, elas são mais fortes, né? Os Kovalchuks, eles chamam uma das máfias, tem duas máfias que vão em torno do ditador, ou dois grupos, né? Esse Kovalchuk talvez a gente devesse chamar de grupo, que eles, pelo menos aparentemente, não são uma máfia criminosa, assim, que nem essas que existem aí pelo mundo, de tráfico, essas coisas assim. Mas é uma máfia no sentido empresarial, na realidade. São máfias no sentido empresarial. E eles competem entre si, eventualmente até se matam. Então os Kovalchuk, eles têm representantes no governo, o patriarca Kovalchuk, ele é muito amigo do ditador russo, dizem que quando o Putin precisa de alguma coisa, pede para ele faz imediatamente, não precisa mais nada, e ele é muito influente, e ele tem representantes, inclusive o filho dele tem um ministério, então eles são muito fortes no governo. O Kovalchuk, o filho dele também é muito forte. A segunda facção, que eu acho que ela é fortinha, talvez seja a mais forte de todas, ela chama-se Complexo Militar Industrial, que eles também estão em volta do Putin, e tem militares e empresários que estão no ramo de fabricação de armamento e munição para a Rússia, e inclui pessoas também importantes, influentes, não só alguns militares, mas também esses empresários que são muito fortes. E eles atuariam junto a essas duas máfias, tanto a dos militares, do complexo industrial militar, eu digo, como a máfia dos Kovalchuk. Acredito que talvez eles sejam a máfia mais forte que tem lá as duas, e as duas unidas, como as duas estão em torno de Putin, acredito que elas defenderão Putin, né? Elas não vão entregar o Putin. Acredito que a do Kogalin, aquela de São Petersburgo, poderia entregar o Putin se ela sair vencedora. Eles não entregariam o Putin. Eles têm relações muito próximas, muito amizade, muito fraternas, né? O Putin considera a Ucrânia porque aí por que eles não vai ser difícil encerrar a guerra com Putin? Eles precisam encerrar a guerra ou deixar a guerra meio parada, estagnada. Eles pensam assim, ou estagna a guerra ou para a guerra, chega a um acordo com a guerra. Embora que eles não querem entregar os territórios também. E com Putin não dá, porque o Putin considera a guerra na Ucrânia ideológica, e também, além de considerar ideológica, o Putin acha a Ucrânia um caso pessoal dele, Putin, né? Então, esse é um problema, ele não abre mão disso. E eles têm que convencê-lo a parar, colocar uma outra pessoa que acabe a guerra. Aparentemente, é isso que eles estão trabalhando lá. E eles vão, porque eles querem, né? Eles quererão, querem já no pensamento deles e no sonho, reconstruir as relações com o Ocidente, que a Rússia tinha, né? Pois eles empreendem também, eles são empresários, eles perderam negócios, uma série de coisas lá fora. E eles querem existir com uma guerra, isso não pode existir, não vai dar oportunidade para eles. No entanto, para que isso aconteça, a guerra terá que acabar, na minha opinião, para eles reconstruírem essas relações com o Ocidente. E os territórios ocupados devolvidos, o que eles, acho que eles devolverão, né? Não sendo Putin, eles devolverão. Nem que seja com uma dor no coração. Embora que, na minha análise, eles só vão insistir para manter os territórios ocupados com a Rússia, mas vão ter que devolver. Entre mentes, logo após ser publicado, ou melhor, ser visualizado por toda a população,
Na Ucrânia, o chefe, nessa entrevista desse analista político, o chefe da inteligência da defesa da Ucrânia se manifestou. Ele disse assim, ó, ele está ciente que houve inúmeras tentativas de assassinato do ditador russo Putin, mas sem sucesso até agora. E falou isso e ficou quieto, para pensar. Obrigado a vocês que assistiram ao vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais. Conto com você inscrito no canal. Tenho certeza que o que eu mostrei hoje, vocês não veem por aí. Verão, quem sabe, no futuro. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Que venha a paz. Paz e bem para todos. Paz para a humanidade.